Bom, nesse mês o Clube do Livro vai tratar como livro do mês, na última semana, de Crime e Castigo, do Dostoiévski. Para me antecipando já, começando a tratar um pouco do autor, resolvi fazer esse vídeo contando uma passagem que vai ser fundamental para o grande Dostoiévski, para a grande década de Dostoiévski, que é a década de 1860. O Dostoiévski ele estreia, né, em 1846 com Gente Pobre, tem muito sucesso, o livro é muito bem recebido, depois vai produzindo ao longo dessa década, a gente pode chamar ainda esses primeiros anos como ainda essa fase romântica da carreira dele. A gente vai ter ainda Noites Brancas ali, que é uma novela muito bacana, muito bonita. E nesse período, né, esse final aí de década de 1840, ele começa a frequentar um grupo ali de literatos, de jovens. Ele tem mais ou menos ali, tá por volta de 27, 28 anos. A gente pode lembrar que 1848 é um ano fundamental na Europa, um ano de grandes revoluções na França, principalmente, e que vai se espalhando por todo o continente ali. Um questionamento muito grande sobre os impérios, sobre os imperadores, um questionamento sobre a situação ali da população mais pobre. As primeiras ideias do socialismo ali vão começando, o tal do socialismo utópico naquele momento ainda começando a se consolidar naquele momento. E o Dostoiévski vai frequentar esse grupo muito para discutir esse tipo de ideia, quando essas ideias poderiam chegar à Rússia, como a sociedade russa poderia ser mais justa. Essa grande questão ali para o Dostoiévski, muito mais do que a questão do imperador ali, no caso ali no momento do Nicolau I, é uma questão da situação dos camponeses que desde sempre toca muito profundamente ali a mente do Dostoiévski. Tem ali uma série de explicações, uma das mais fortes é de uma relação de culpa muito grande dele em relação a uma morte, no caso um assassinato, que hoje em dia se questiona se foi ou se não foi, mas o pai do Dostoiévski teria sido assassinado pelos camponeses da propriedade dele, e o Dostoiévski carregava uma culpa imensa em relação a essa situação, uma situação que era meio mal resolvida com o pai. Querendo ou não, isso acaba sendo um ponto muito importante nessas reuniões dele, nesse momento, a dele participar dessas reuniões. E essas reuniões ali, nesse momento ali de efervescência na Europa, o Nicolau I, acho que era um dos imperadores ali, ele tinha ali um traço de uma grande neurose, uma grande preocupação ali com subversões, com complôs que pudessem ser feitos contra ele. Não é para menos, considerando o histórico ali dos imperadores ali russos. E chega uma denúncia dessas reuniões, ele coloca ali uma equipe ali para fiscalizar, para investigar, né, essas tais reuniões, e eles acabam infiltrando ali um membro para saber o que acontece, e eles acabam sendo todos presos por ordem do imperador, como se estivessem ali tramando um complô contra o Nicolau I. Eles acabam indo para Fortaleza ali, Pedro Paulo, que é fundamental ali em São Petersburgo, é onde a cidade nasceu, né? Foi erguida ali pelo Pedro Grande, e ali dentro você tem um presídio, esses jovens vão todos ali ficam presos ali, Dostoiévski, mais um irmão dele, o irmão mais novo, foi preso por engano, porque na verdade quem frequentava as reuniões era o irmão mais velho dele, Mikhail, e na verdade acabam pegando o mais novo. O Dostoiévski vai ficar preso com esse grupo, vai passar um período ali, um período que que abre uma década de grande sofrimento na vida dele, né? Essa década dos 1850, mas que vai forjar de certa forma o Dostoiévski que a gente conhece, que ficou imortalizado nas grandes obras que ele vai escrever a partir de 1860, entre elas O Crime e Castigo. Eles vão ficar presos ali por mais ou menos 6 ou 7 meses. Você tem ali uma correspondência interessante para ser observada. Todas essas informações, muitas estão ali nessa tremenda biografia do Joseph Frank, o acadêmico americano, que escreveu 5 volumes sobre Dostoiévski. Depois eu mostro aqui no final o livro. E
Eles acabam então indo para o tribunal depois de 6 meses. Eles achavam tem um inquérito, né? Todos vão vão passar por entrevistas, por interrogatórios. O Dostoiévski acaba escrevendo ali várias vezes ali explicando o que se passou com ele, o que ele frequentava, o que ele não fazia. E uma das principais acusações a ele ter lido uma carta de um crítico russo, principal crítico russo do período, para o Gogol. O Gogol tinha feito um volume super exaltando ali a monarquia, exaltando ali esses ideais ali, uma situação ali quase de uma subserviência dele em relação ali ao regime, e escreve essa carta para esse crítico, e o crítico responde com um tom muito exaltado ao Gogol. E o Dostoiévski leva essa carta para essas reuniões. Carta, né? Essa carta do Belinsky, né? Ao Gogol, o Belinsky, o crítico. Ela vai fazer um imenso sucesso entre o grupo, vai ser super aplaudida quando o Dostoiévski vai lá para ler essa carta para o grupo. Todos começam a querer copiá-la, tal, para circular entre todos os membros. Essa vai ser uma das principais acusações ao escritor. Eles vão ser todos julgados por um tribunal que vai usar leis militares que eram muito mais severas ali no período. Você vê claramente que o Nicolau queria usar ali o grupo como um exemplo para evitar que novas ideias subversivas circulassem ali em São Petersburgo. E aí vai acontecer uma passagem que vai ser fundamental ali na vida dele, né? Na vida do Dostoiévski. Eles vão ser julgados. A sugestão, você tem um primeiro julgamento onde ele fica claro que eles não têm, que ali não se trata apenas de reuniões privadas, que não tem nenhuma conexão com grupos de outros países ou qualquer instrumento prático de atentar contra a vida do imperador. Mas apesar dessa ressalva, são todos condenados. O Dostoiévski vai ser condenado a trabalhos forçados, né, por 8 anos, primeiro na Sibéria. Mas mesmo assim o Nicolau I não fica satisfeito. Ele faz uma nova sessão, uma espécie de auditoria desse julgamento. É um julgamento que vai ser muito mais severo. Conta-se que, na verdade, esses julgamentos acabavam sendo muito severos para o Nicolau I poder posar de um rei magnânimo, né? Ele vai estar lá, vai atender, vai poder reverter aquela decisão. Então são todos condenados à morte. Acabam sendo todos condenados à morte. Depois dessa condenação, Nicolau I vai revogar essa condenação, vai trocar por uma outra pena, uma pena menor. O Dostoiévski vai ficar com uma pena de 4 anos na Sibéria, com trabalhos forçados, mais um período de servindo ao exército. Mas aí o Nicolau I toma uma decisão de um sadismo ímpar. Ele pede que, na verdade, os prisioneiros não sejam comunicados, que fiquem sem saber a sentença. A sentença seria contada para eles posteriormente, e pede que se faça uma simulação de uma condenação à morte. Então esses presos são todos retirados já numa tarde ali, numa manhã, no começo de uma manhã, em dezembro, né? Eles foram presos em abril, mais ou menos, estão lá para dezembro, 7, 8 meses depois. Eles são tirados ali da fortaleza, são colocados em vários carros, tal, puxados por carruagens, tal, e são levados por uma praça importante de São Petersburgo. Você já tem um público esperando ali, um público para execução, tem um pelotão de fuzilamento, são todos colocados num patíbulo. Você vem ali um burocrata e vai lendo um a um as sentenças, né, a sentença de morte de cada um deles. E por alguns breves minutos, esses homens têm certeza que vão morrer. Eles são enfileirados de 3 em 3, os 3 primeiros são retirados do patíbulo, são colocados presos em postes, amarrados e colocam capuzes. O Dostoiévski está na segunda fila,
o pelotão se prepara para atirar. Então rufam os tambores. Para quem tinha servido o serviço militar, como era o caso do Dostoiévski, ele percebe claramente que, na verdade, o pelotão vai deixar aquele local, que é aquele encerramento da cerimônia. Mas para muitos ainda fica aquela tensão, mas aí acabam todos sendo libertados ali e despachados para suas penas, né? No caso do Dostoiévski, ele vai acabar indo para a Sibéria, onde ele vai prestar serviços forçados. Mas esse é o momento de você ter ali aquele grupo de jovens, aquele grupo de literatos diante de um pelotão, tendo certeza que vai morrer. Uma cena que o Dostoiévski vai usar muito bem numa passagem importante do Idiota, um dos seus grandes romances, nessa fase gloriosa que começa depois dele voltar desse período de afastamento da vida intelectual, política e social na Rússia de Nicolau I. É isso. Semana que vem tem mais. Para quem se interessou por essa história, esse é o livro, esse é o segundo volume do Dostoiévski, a biografia, Os Anos da Aprovação, Os Anos de Provação, que é esse período, ele vai contar, o Joseph Frank vai contar esse período ali que vai desde essa prisão e o período na Sibéria. Esse é o segundo volume, são 5 volumes, no Brasil sai pela EDUSP, grande edição, capa feia, mas edição espetacular. Para quem quer saber mais sobre a vida de Dostoiévski, é a grande obra para todos nós que amamos esse escritor. Fica a dica aí.